Olá, olá, você, nosso aluno, aluna, ex-aluno, ex-aluna, você que está aqui inscrito no nosso canal do YouTube aqui, do curso de Teologia do Unicesumar. Muito boa noite, que a paz seja com vocês. Nessa noite, né, nessa semana, nós estamos celebrando uma data importantíssima. Eu quero saber aí de vocês, né? Claro, o título dessa live já nos informa, né? Já dá para nós um panorama que nós estamos celebrando os 507 anos da Reforma Protestante. Mas um fato, né, que talvez possa nos passar por alto, eu sou de um contexto, a minha base ela não é reformada, então quando é que eu fui entender sobre reforma protestante? Foi só lá na frente, quando eu vim estudar teologia. E olha só, muitos alunos e alunas talvez não saibam, talvez você que não tem um contexto de estudos de teologia, ou mesmo de estudos de teologia reformada, talvez não saiba que nós tivemos uma reforma. E que reforma é essa? Né? Tanto se fala sobre essa tal dessa reforma, uma reforma protestante. Então, ela protesta contra o quê? Ou a favor do quê? Né? E nós estamos aqui diante de vocês, né? E com vocês, já mais de 167 alunos, pessoas aqui ao vivo conosco. Muito boa noite a todos e a todas, justamente para nós chegarmos um pouco aqui, né? Lembrando ali que foi no dia 31 de outubro, lá em 1517, quando Martinho Lutero ele fixa suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então, né, naquele contexto onde a Igreja Católica era predominante, né, era hegemônica ali, Martinho Lutero ele tem digamos, um encontro diferenciado ali, se encontra com Deus, se encontra através das Escrituras, e ele traz uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente do cristianismo até então. Mas para nós conversarmos hoje aqui, eu tenho um dos professores nossos aqui, um dos grandes nomes da teologia reformada no Brasil também, que é o reverendo Hermes Maia, um dos grandes escritores também. Tem um desses livros aqui, né? Por exemplo, Introdução à Educação Cristã. O professor tem vários escritos sobre teologia sistemática. Aqui, né, conosco na nossa casa do Unicesumar, o professor Hermes Maia, ele traz as disciplinas de teologia sistemática também em outras ocasiões, né, já é professor da casa desde quando tinha o presencial. Além disso, é palestrante, é professor em outras universidades, também é reverendo, né, da Igreja Presbiteriana. Vou trazê-lo aqui para ele nos, né, conduzir nessa nossa palestra, nessa nossa live especial na Semana da Reforma Protestante. Essa semana, como eu disse, ela tem suas particularidades aqui para nós, porque nós estudamos teologia evangélica, teologia reformada, teologia protestante. Então, é muito interessante você que talvez não tem esse background, que não tem um pouco desse contexto, entender um pouco do que é que vai, né? Como é que estão acontecendo essas celebrações, quais os motivos e qual a relevância mesmo da reforma protestante para os dias de hoje, né? Na vivência comum, né? Das pessoas, dos cristãos. Mas para isso, vamos chamar aqui então nosso professor, doutor reverendo Hermes Maia. Muito boa noite, professor, que a paz esteja contigo. Boa noite, professor Jonas Ramos. É um prazer revê-lo, estar com você e também com alunos virtuais e outros que participam da nossa live, que têm interesse sobre o assunto. É uma grande satisfação partilhar aprendizados. Maravilha, professor. Vou colocar alguns slides aqui que o professor trouxe para vocês acompanharem. Se vocês tiverem interesse também, esses nossos encontros, eles terão
uma certificação de 2 horas de atividades extracurriculares. Fiquem atentos no chat aqui do YouTube. Você que vai assistir mais tarde também, né? Mas é importante que você assista, pelo menos hoje, né? Enquanto essa live está acontecendo, assista, fica até o final para você garantir também o seu certificado de horas de atividade extracurricular para você que está cursando aí alguma graduação. É sempre importante essas horas, né? Principalmente com um conteúdo tão relevante como esse. Professor, coloca os slides, professor, fique à vontade, a gente vai conversando juntos aqui. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero tratar com vocês sobre um filete, um pequeno assunto que ele é muito mal compreendido e ele é de extrema relevância para nós. Então, eu não vou, digamos, enfocar história da reforma, embora tenha o seu lugar, obviamente. Então, quando me propuseram falar sobre isso, me convidaram, eu propus um tema sobre a vocação cristã à luz da reforma como elemento modelador da cultura. É um aspecto que eu considero de grande relevância. E eu vou aqui apenas esboçar dentro do tempo que nós temos. E eu começo com um dos reformadores, William Tyndale, que foi um grande tradutor das Escrituras, e aqui ele dá um norte para a nossa perspectiva, quando ele diz algo chocante. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Vamos lá, caminhar. Segunda colocação que eu apresento é um catecismo, escrito em 1559, por João Calvino. O catecismo era em termos de mestre e discípulo. O mestre pergunta: qual é o fim principal da vida humana? O discípulo responde: conhecer os homens a Deus, seu Criador. Por que razão chamais este o principal fim? Porque nos criou Deus e pôs neste mundo para ser glorificado em nós. E é coisa justa que nossa vida, da qual ele é o começo, seja dedicada à sua glória. É por essa linha que nós seguimos de perto o pensamento protestante quanto à ideia de vocação. Bom, na nossa introdução, nós observamos que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas partem do princípio da soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o Senhor, não há questionamentos quanto a isso. E Deus estabelece uma relação conosco e ele apresenta sinais na sua criação e em sua relação de que ele é soberano, alguém a quem devemos amar, honrar e obedecer. Deus, então, ele concedeu domínio aos nossos primeiros pais sobre todas as coisas criadas e ele vai reservar apenas sobre a sua criação, por exemplo, uma árvore. O homem e a mulher poderiam tocar em todas as coisas, vamos dizer assim, mas a árvore da vida, não. Eles não poderiam tocar a árvore do bem e do mal. Deus, que nos dá todas as coisas, ele estabelece o dízimo como um sinal de que temos, mas que tudo lhe pertence. Ou seja, nós temos tudo que ele nos dá, mas algo é reservado para ele. Ele é criador e senhor do tempo, e ele nos dá o livre uso desse tempo. No entanto, ele requer a guarda do sábado, que é um dia de descanso. A rigor, Deus não precisa da árvore reservada, ele não precisa do nosso dízimo, ele não precisa do nosso tempo. Deus de nada precisa. Mas ele estabelece estes limites para o nosso bem, para a nossa educação e, o principal, para a nossa comunhão com ele, em quem há vida abundante, onde nós encontramos, de fato, o sentido, o significado de nossa existência. Visando, então, a formação da cultura, o nosso desenvolvimento pessoal e social, Deus concede ao ser humano habilidades, a fim de que este ser humano, no uso legítimo daquilo que Deus lhe concedeu, ele possa, entre outras coisas, se realizar como pessoa, glorificando a Deus.
essa relação é muito próxima nas Escrituras e mais do que próxima, é essencial. O homem se descobre realmente quando ele se encontra com Deus. É na comunhão genuinamente bíblica com Deus que ele se descobre como ele de fato é. Ele descobre, por exemplo, o seu valor como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele vai se realizar como pessoa, ele vai glorificar a Deus no progresso da sociedade, ele vai apresentar o fruto, o produto do seu trabalho como um ato de culto. E ele, nisso tudo, reconhece em Deus o doador e mantenedor de todas as coisas. Adão e Eva, que tinham todas as coisas diante de si, nem por isso foram privados de guardar e cultivar o jardim do Éden. Ou seja, antes da queda, eles já estavam imbuídos e incumbidos de um trabalho. Então, a grandeza de nosso trabalho não está simplesmente no que fazemos. E este é um ponto muito forte para o pensamento protestante. A grandeza do nosso trabalho não está simplesmente no que fazemos, mas em como o fazemos, implicando aí o seu objetivo íntimo. Ainda que haja diferenças de função social, o chamado é do mesmo valor. A consagração ao nosso chamado, às nossas vocações, revela a seriedade com que olhamos o nosso Senhor e a nossa missão. Francis Schaeffer, um grande pensador do século XX, colocou isso de forma muito simples e bela. Não há gente pequena e gente grande no verdadeiro sentido espiritual, mas sim só gente consagrada e gente não consagrada. O problema para cada um de nós é aplicar essa verdade a nós mesmos. Será que Francis Schaeffer é o Francis Schaeffer de Deus? O tamanho do lugar não é importante, mas sim a consagração naquele lugar. Não há, então, satisfação maior do que atender à vocação de Deus. Alegrar-nos em Deus significa ter o prazer da sua comunhão em alegre obediência. E Deus estabelece: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, quer da aradura, quer da saga. Nós glorificamos a Deus no nosso trabalho e glorificamos a Deus no nosso santo repouso. O descanso, então, ele pressupõe uma obra completa. Você faz todo o seu trabalho. E ela é realizada dentro dos nossos recursos, inclusive considerando o tempo disponível. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Dito isso, de forma esquemática, vamos ao nosso primeiro tópico, que é o trabalho como algo essencial ao homem. Primeiro aspecto, o compartilhar de Deus. Eu vou ao Salmo 6, que diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Mesmo Deus não abrindo mão da sua soberania, Deus compartilha com as suas criaturas o seu poder. O nosso domínio, que Deus nos concede, está sob o domínio de Deus. Aqui nós podemos ver alguns aspectos sobre a posição elevada do ser humano. O Criador compartilha com ele do poder de nomear os animais. Esse poder de nomear envolve o processo de inteligência e não de arbitrariedade. E também ele vai dar nome à sua mulher, e ambos vão ser responsáveis por governar aquilo que Deus lhes concedeu. Deus vai delegar-lhes poder para cultivar. A palavra tem o seguinte sentido de lavrar, servir, trabalhar o solo e guardar. Essa palavra guardar é muito usada para Deus em relação a nós. É Ele que nos guarda. Guardar, vigiar, manter as coisas, manter o jardim ou guardar o jardim do Éden. Todavia, todas estas atividades envolvem um trabalho compartilhado por Deus com o ser humano.
O nomear, procriar, dominar, guardar, cultivar, refletem a graça providente e capacitante de Deus, porque o homem nunca está sozinho. Ele não é um ser autônomo. Ele depende sempre do sustento, da preservação e da capacitação de Deus. Vamos, então, agora ver uma definição bem genérica de trabalho. Trabalho pode ser definido como um esforço físico ou intelectual com vistas a um determinado fim. É uma definição genérica, como eu disse, bem genérica sobre trabalho. Esforço intelectual ou físico com vistas a um determinado fim. Eu não estou tratando aqui porque não há espaço sobre a filosofia do trabalho, as implicações do trabalho, não é isso, porque eu não tenho tempo. Eu estou apenas pontuando. O homem e o trabalho. Algumas perspectivas. Quando você estuda a história do pensamento grego, você observa que a visão grega do trabalho era extremamente negativa, sendo considerada algo inferior. Assim, por exemplo, é fácil compreender a justificativa da escravidão. Quando você vê Hesíodo, quando ele fala sobre os dias, por exemplo, ele vai mostrar que o ideal, o mundo ideal, é o mundo dos deuses, onde eles vivem em umas festas constantes, comendo, bebendo, se alegrando. Não há lugar para o trabalho na Idade do Ouro, que vai depois entrando em decomposição, já que Hesíodo tinha uma visão pessimista de história, que vai a história cada vez se degringolando mais. No mundo romano, é por isso que o trabalho era para o escravo, não para o senhor e não para o pensador. No mundo romano, apesar de todo o seu empreendimento, filósofos como Cícero e Sêneca e o próprio historiador Tito Livio, eles exaltavam o ócio em detrimento do trabalho, olhando, por exemplo, com desprezo o trabalho do artesão. E até hoje essa ideia é muito comum. Em geral, o artesão é o que ganha menos, em qualquer área. O artesão é o que ganha menos na sua produção. O outro é que vai especular o valor e vai ganhar mais. Agora, diferentemente, na perspectiva judaica, o trabalho manual era altamente estimado, sendo profundamente respeitados aqueles que o praticavam, visto ser considerado um talento, uma dádiva de Deus. O mundo judaico era totalmente diferente quanto ao mundo na antiguidade, inclusive no que se refere à visão de trabalho. Então, você observa lá em Gênesis, já no início, Deus é apresentado já no início, criando, trabalhando. Gênesis não começa com malabarismos exóticos, começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É um Deus que trabalha. E a Bíblia está repleta disso. No Novo Testamento, olha, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. As parábolas são cheias de trabalhadores. Então, nas páginas do Antigo Testamento, nós somos desafiados a contemplar, por exemplo, e a nos maravilhar com a criação de Deus. Portanto, o trabalho não está associado, biblicamente, ao pecado. Antes, faz parte do propósito primeiro de Deus para o homem e revela a sabedoria divina. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os rabinos, como exemplo desta perspectiva, além do estudo metódico e sistemático da lei, aplicavam o seu trabalho manual para suprir as suas necessidades. Vejam que isso era comum. Olha como se referem a Jesus Cristo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Escandalizavam-se dele não é porque eles eram o que eram, é por causa da questão já dos milagres, daquilo que ele reivindicava ser ou era apontado como tal. Mas
Carpinteiro, algo comum. Vejam a questão de Paulo. Aqui se refere a Paulo, Priscila e Áquila, né? E no caso mais específico, a Áquila. E posto que eram do mesmo ofício, passou com eles. E ele trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. A tradução literal lá era artesão de couro, né? Uma profissão que exigia força e habilidade. Então, Paulo tinha uma profissão. Ele chega lá em Corinto, está sozinho, aguarda a chegada de Timóteo, já que ele ficou em Atenas, voltou a Tessalônica para saber como estava a igreja, ou melhor dizendo, em Bereia e Tessalônica. Enquanto isso, ele está trabalhando a sua profissão. Era algo natural. Ele falava, não, eu só vou pregar. Não, ele pregava e trabalhava. Quando Timóteo chegou, ele pôde se dedicar mais intensamente à pregação. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que me chama a atenção, ou o que eu quero destacar, é que ele tinha uma profissão e não havia nada que o desmerecesse quanto a isso. Na Idade Média, o trabalho manual, aí já há uma queda, o trabalho manual passou a ser considerado como algo degradante para o ser humano e inferior ao que era chamado de escolé, de onde vem a nossa palavra escola, ao ócio, ao descanso, ao repouso, à vida contemplativa e ociosa, né? A escolazo, por um lado, e a atividade militar pelo outro. Então, o grande trabalho da intelectualidade medieval era um trabalho intelectual. Reparem, estou colocando sempre, grosso modo. Trabalho como vocação, uma perspectiva reformada. A reforma, ela resgata o conceito cristão de trabalho, fazendo uma crítica fundamental à concepção monástica medieval. Eliminou, por exemplo, a distinção entre vida ativa, representada por Marta, e a vida contemplativa, representada por Maria, sendo este o modelo do caminho monástico, a vida de contemplação e sem nenhum tipo de trabalho, digamos, braçal. Na ética do trabalho, Lutero e Calvino, eles estavam acordes quanto à responsabilidade do homem em cumprir a sua vocação por meio do trabalho. E ele não está falando trabalho simplesmente o trabalho ministerial. Eles não estão se referindo ao trabalho, digamos, pastoral. Eles não tratam desta forma a vocação. Toda a vocação é de Deus. Bom, olha o que diz Calvino. Quando quis Deus que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem, condenou Deus à ociosidade e à indolência. Portanto, nada é mais contrária à ordem da natureza que consumir a vida comendo, bebendo e dormindo. Então, ou seja, nós somos chamados a desempenhar um papel na sociedade, a nossa vocação, seja ela qual for, o nosso trabalho. Lutero, ele vai ter uma influência decisiva quando ele traduz o Novo Testamento para o alemão. E ele, em 1522, ele vai empregar a palavra que seria menos usual, a palavra Beruf, para trabalho, ao invés de usar a palavra Arbeit, que é a palavra Arbeit, ela está ligada ao arvos, ao terreno arável. Beruf acentua mais o aspecto da vocação do que propriamente o trabalho. As traduções que vieram depois tenderam a seguir a Lutero, que é muito comum. As traduções usam muito as traduções anteriores. Então, as traduções posteriores, inglesas e francesas, quando chegam neste lugar em que Lutero usa Beruf, então as inglesas vão usar calling, as francesas vão usar vocation. Então, isso vai contribuir também, não é somente isso, mas vai contribuir para uma compreensão protestante de que o trabalho é uma vocação de Deus. Então, a ideia que fortaleceu é de que Deus nos chama para o trabalho. Calvino, mais uma vez, diz: se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber
que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. É óbvio que ele não está falando de um trabalho que por si só é pecaminoso. O que ele está dizendo é que tanto eu que gravo essa live, como alguém que está cuidando na parte técnica, do som, da imagem, nós estamos cumprindo nossas vocações aqui. E qual é o trabalho mais importante? O trabalho mais importante é o trabalho que é feito para a glória de Deus. E se todos fazemos para a glória de Deus, ótimo. Todos nós estamos cumprindo a nossa vocação. Pode ser que socialmente alguém receba mais pelo seu trabalho do que pelo outro, ao aspecto social, às demandas, à procura, ao aspecto econômico, mas não diante de Deus. Essa é a ideia. Quando ele combate a interpretação tradicional que estimulava a preguiça, né, a ociosidade e especulações inúteis, diz: é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajem-se em contemplação estão vivendo uma vida angelical. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nem o sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Fiquem atentos a isso. Viver completamente em prol do bem comum. Há um aspecto social também neste trabalho. Trabalho, poupança e frugalidade. Esses três princípios são princípios fundamentais na ética social de Calvino. Vou tentar resumi-los aqui. Você trabalha da melhor forma possível para glorificar a Deus. O que significa isso? Significa que eu não estou restrito ao que eu ganho, vamos dizer assim. Eu posso ganhar pouco, mas eu faço sempre o meu melhor. Significa, então, que eu não posso procurar mudar de emprego? Posso. Procurar um trabalho que me pague melhor? Posso e devo até. Que eu não posso me aperfeiçoar? Posso e devo. Mas enquanto eu ali estiver, eu não estou simplesmente servindo aos meus patrões. O meu padrão de qualidade não é ISO 9000 alguma coisa. Meu padrão de qualidade é Deus que me chama. E quando eu faço algo mal feito, eu estou ofendendo a Deus que me chamou para servi-lo, aonde quer que ele me mande, aonde quer que ele me coloque. Isso vai ter implicação social muito grande, mas vamos com calma. Trabalha. Você trabalha da melhor forma possível. O limite do seu trabalho não é que um professor exige mais, outro exige menos. Você não faz com o seu professor simplesmente. Você vai fazer sempre o seu melhor. O seu melhor, o meu melhor, pode ser uma droga, mas é o meu melhor. Eu posso até ser reprovado, mas é o meu melhor. E Deus sabe que é o melhor que eu fiz. Que eu pude fazer considerando as circunstâncias, o tempo, os recursos que eu tive. Tá? Estou tentando aplicar isso. Trabalhe. Bom, você trabalha e procura poupar. Sendo possível, você poupa um pouco. Você não precisa gastar tudo que você recebe. É claro que muitas vezes não dá nem para pagar suas necessidades. Um salário mínimo é muito abaixo do mínimo. A gente sabe disso. Mas o princípio é, se você pode, poupe o seu dinheiro. Poupe. Bom, isso vai trazer implicações muito importantes para a economia de um país. Terceiro aspecto, frugalidade. O que é a frugalidade? Você procura ter uma vida modesta, uma vida não consumista, embora essa expressão não existia no tempo de Calvino, até onde eu saiba. Você não vai gastar só porque está na moda, porque todo mundo está usando, porque a propaganda é forte, agora o tênis saiu de R$ 1.500, eu vou comprar R$ 1.500 um tênis, que é um absurdo. Por quê? Por que eu vou ter 10 pares de sapatos se eu tenho 2 pés?
Eu estou ilustrando, embora ele não fique dizendo que haja um limite específico para cada um, ele não crê dessa forma, mas que há bom senso. Por que você precisa gastar com coisas desordenadamente? Porque o princípio dele é que Deus é dono de tudo. E você é corregente. Você rege junto com Deus. E você prestará a Deus contas de tudo que Deus confiou. Então, você trabalha da melhor forma possível, podendo você poupa, e você procura ter uma vida discreta. Para nós, isso é muito difícil, entre outras coisas, porque há toda uma propaganda com valores agregados, uma formação de uma mentalidade. É isso. É a questão do consumismo que gera uma cultura. Bom, e a poupança? A poupança deveria ter sempre um sentido social. Quando ele comenta 2 Coríntios 8,15, vocês podem ver, se alguém tiver acesso aos comentários dele, ele diz: Moisés admoesta o povo que por algum tempo fora alimentado com o maná, para que soubesse que o ser humano não é alimentado por meio de sua própria indústria e labor, senão pela bênção de Deus. Assim, no maná, vemos claramente como se ele fosse, num espelho, a imagem do pão ordinário que comemos. O Senhor não nos prescreveu um homer, está falando de uma quantidade pequena, né? Um tipo de medida usada. Não nos prescreveu um homer ou qualquer outra medida para o alimento que temos cada dia. Mas ele nos recomendou a frugalidade e a temperança e proibiu que o homem exceda por causa da sua abundância. Né? Aquela questão, você tem mais, quer exagerar. Quando eu era jovem, menino, os meus pais falavam, isso era comum. Só porque a geladeira está cheia, você não tem que comer tudo. Você quer esvaziar a geladeira no primeiro dia, né? Quando recebe pagamento das compras, aí todo mundo come, daqui não tem mais nada. Então, ou seja, porque você tem abundância, você vê porque eu preciso comer, porque está ali. É o que, por exemplo, faz com a gente. O meu risco é passar do meu tempo aqui. Quando eu era jovenzinho, criança, jovem, existia uma chamada Coca-Cola Família. Coca-Cola Família, eu posso errar por alguns milímetros, era em torno de 700 mililitros. Era 700 mililitros para toda a família. Então, um copinho de 100 mililitros daria tranquilamente uma família com 4 filhos, que era o meu caso lá. Então, 100 mililitros para cada um daria 600 mililitros, ainda sobrava 100 ou 150, não me lembro se era 700 ou 750. Sobrava um pouquinho, que podia completar um pouco mais para um outro, mas para o seu pai, é claro. E todos ficavam felizes. No final de semana, Coca-Cola no final de semana. Bom, o que hoje os combos fazem com a gente? Eles barateiam para você ter acesso a um copo de 750 mililitros. Ou aqueles que vão refil. Eu paguei o refil. Se eu paguei o refil, eu quero beber. Eu não estou com vontade, mas tenho que fazer isso. Bom, você cria um hábito totalmente doentio para a sua saúde, para o seu bolso, para a sua mentalidade. Você precisa beber 1 litro de refrigerante? Precisa disso? Não. O que mudou tanto isso? Bom, repare, eu não estou dizendo que lá estava certo, hoje está errado. Os dois podem estar errados. Eu estou querendo dizer, ilustrando como as coisas vão sendo incutidas. Então, a ideia é que Deus não estabeleceu uma medida, tem que ser 100 mililitros. Não é essa a questão. Ele nos recomendou a frugalidade e temperança e proibiu que o homem exceda por causa da sua abundância. Por isso, aqueles que têm riquezas, e não há mal na riqueza por si só, por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor, devem lembrar que o excedente não deve ser usado para intemperança ou luxúria, mas para aliviar a necessidade dos irmãos. Veja a poupança, fim social, o bem de todos. Assim como o maná, que era acumulado com excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente putreficado, assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas
que são acumuladas à expensa de nossos irmãos são malditas e logo perecerão, e seu possuidor será arruinado, juntamente com elas, de modo que não conseguimos imaginar que a forma de um rico crescer é fazendo provisões para um futuro distante e defraudando os nossos irmãos pobres daquela ajuda que a eles é devida. Um outro ponto, nós devemos aos necessitados, aos nossos irmãos necessitados, a uma dívida social. Vejam que coisa impressionante. Quando ele comenta 1 Timóteo 6:8, tudo quanto extrapola o uso natural é supérfluo. Não que algum uso mais liberal de possessões, foi o que eu falei, né? 100 mililitros, 150, não é essa a questão. Não que algum uso mais liberal de possessões seja condenado como mal em si mesmo, mas a ansiedade em torno delas é sempre pecaminosa. Calvino também nos adverte quanto ao perigo de transformarmos o nosso trabalho em objeto de avareza justamente pela falta de fé na provisão do Senhor. O que nos torna mais avarentos do que deveríamos em relação ao nosso dinheiro é o fato de sermos tão precavidos e enxergarmos tão longe quanto possível os supostos perigos que nos podem sobrevir, e assim nos tornamos demasiadamente cautelosos e ansiosos e passamos a trabalhar tão freneticamente como se devêssemos suprir de vez as necessidades de todo o curso de nossa vida. E afigura-se-nos com grande perda quando uma mínima parcela nos é tirada. Mas aquele que depende da bênção do Senhor tem o seu espírito livre dessas preocupações ridículas, enquanto ao mesmo tempo tem suas mãos livres para a prática da beneficência. Reparem, trabalho, reconhecendo a bênção de Deus, e você pode socorrer os seus irmãos. Calvino entende que durante todo o curso da vida humana, os homens não conseguem nada por sua própria vigilância e diligência, exceto se Deus os abençoar de cima. Trabalho, vocação, serviço social. As Escrituras nos ensinam que Deus nos criou para o trabalho. O trabalho, portanto, faz parte do propósito de Deus para o ser humano, sendo o objeto de satisfação humana. Em vindo o sol, sai um homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. É algo natural. O trabalho faz parte da nossa vida. Deus nos criou assim. É claro que o pecado trouxe um problema objetivo e um subjetivo. O objetivo é que a natureza sofreu com a nossa queda. A terra passou a produzir cardos, abrolhos e espinhos. E subjetivo porque nós passamos a olhar o trabalho diferentemente. Além do agravante da terra, da criação, nós também tivemos um olhar diferente. Mesmo que a criação não tivesse sido modificada, nós já teríamos um olhar diferente. Só que agora temos um aspecto externo e um aspecto interno. O trabalho deve ser entendido como uma prenda feita a Deus, independentemente dos senhores terrenos. Deste modo, o que de fato importa não é o trabalho em si, eu volto nessa tese, mas o espírito com o qual ele é feito. A dignidade deve permear todas as nossas obras, visto que as realizamos para o Senhor. A prestação de contas de nosso trabalho deverá ser feita a Deus. Ele, com seu escrutínio perfeito e eterno, quem julgará as obras de nossas mãos? Olha o princípio que o apóstolo Paulo estabelece. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que estáis servindo,
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Servos e senhores, todos estão sob a guarda, o cuidado, a vigilância de Deus. Então, na visão de Calvino, o trabalho está relacionado ao progresso de toda a raça humana. O ganho ilícito, por meio do qual o patrimônio de nosso próximo é dilapidado, isso não é um sinal de inteligência, é uma iniquidade. Portanto, é uma forma de furto, é uma quebra do mandamento. Nunca poderemos também ter como meta da sociedade a ausência do trabalho. E talvez a sociedade caminhe para isso, para um ponto de ter tantos robôs, que nós não teremos mais trabalho para os homens, mas teremos dinheiro. As coisas se barateiam, nós vamos ter dinheiro, então dá um salário para cada um e pronto, vive todo mundo bem. Vive todo mundo bem, sei lá? Não sei. E o sentido da vida, da existência, do trabalho? Bom, é algo para se pensar. O trabalho não é resultado do pecado. Portanto, aposentar-me de um determinado trabalho não significa abandonar a condição de ser que trabalha. Esse True Blood, que eu digo que é um sangue bom, né? Ele diz, para o cristão, a aposentadoria é libertação para serviço. A pessoa aposentada poderá começar um capítulo totalmente novo na vida, em vez de ficar improdutiva. A filosofia cristã do trabalho é de que o trabalho nunca está totalmente terminado. Se descobre novas formas de servir e de glorificar a Deus. No trabalho, nós expressamos e aperfeiçoamos a nossa humanidade. Deixar de trabalhar significa deixar de utilizar parte da sua potência. Equivale a deixar parcialmente de ser homem. Em outras palavras, é uma desumanidade. Eu não estou falando de desemprego, que é uma anomalia, mas que ocorre na sociedade. E Deus nos proveu os recursos naquele período. Mas o caminho natural para nós, para nosso sustento, não é sorteio, não é premiação, não é essas coisas imorais que tem os apostadores, os jogos de aposta, patrocinando o esporte, criando vícios. Quem quer trabalhar não coma. Nós adquirimos nosso sustento por meio do trabalho, não de loterias. Implicações conclusivas, terminando já. O que nos distingue em nossa vocação é como fazemos o nosso trabalho. O nosso trabalho é movido por fé. O que torna o nosso trabalho aceitável a Deus é a fé que dá significado às nossas tarefas. Agora, cada vocação tem as suas próprias tentações. Os médicos, por exemplo, quando não cuidam dos pacientes como deveriam, nem olham para o paciente, dão o seu diagnóstico sem olhar para o sujeito. Ele não paga, é mais um número. Não estou dizendo que os médicos façam isso, ou que a maioria faça isso, ou grande parte. Eu estou falando que é uma tentação. Policiais, uma tentação é espancar os cidadãos. Negociantes, trapacear para ter mais lucro. Jornalistas, para ganhar cliques, montarem verdades. Maridos, maltratar esposa e filhos. Muitas tarefas podem nos afastar de nossa real vocação. Nós ficamos perdidinhos em muitas coisinhas e nada nós encarnamos de fato. Huckman escreveu que todas as chamadas são de Deus. E tudo que nós fazemos na vida cotidiana deve ser feito para o louvor de Deus. Seja estudo, ensino, pregação, negócios, indústria ou trabalho doméstico. A nossa vocação será sempre um ato de serviço a Deus e ao nosso próximo, por meio do cumprimento do nosso chamado, onde Deus nos colocou. Nós precisamos, então, descobrir a alegria de exercer a nossa vocação. A nossa vocação é servir a Deus, não buscar o sucesso.
e talvez descobramos que o sucesso está em seguir a Deus. A nossa ênfase não é a recompensa, antes o ideal de serviço. O nosso desejo de progredir, aumentando o nosso padrão de vida, que não há nada de mal nisso, não nos deve conduzir à distorção dos princípios bíblicos de nossa vocação. A nossa vocação é múltipla dentro das esferas, as quais Deus nos chama a atuar. A minha vocação hoje é gravar essa live da melhor forma possível. A minha vocação ontem era pregar onde eu estava pregando, lecionar, amanhã voltar minhas aulas normais, quinta-feira viajar, até poder voltar para casa daqui a uns 10 dias e ser um bom marido, ser um bom pai, dentro das minhas limitações. São múltiplas vocações que nós exercemos. Devemos tentar glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual e nos dispor a obedecer a Deus com inteligência, submissão e determinação. Firmados na palavra de Deus, devemos ser ousados no realizar a sua obra, aquilo que Deus exige de nós. Calvino conclui a edição de 1541 das Institutas, que não é a edição final, né, com estas palavras. Além de tudo mais, se não tivermos a nossa vocação como uma regra permanente, não poderá haver clara consonância e correspondência entre as diversas partes da nossa vida. Assim será muito bem ordenada e dirigida a vida de quem a conduzir, tendo em vista esse propósito. Desse modo, de entender e de agir, nos resultará esta singular consolação. Não há obra, por mais humilde e humilhante que seja, que não brilhe diante de Deus e que não lhe seja preciosa, contanto que a realizemos no serviço e cumprimento da nossa vocação. Devemos, portanto, exercitar as nossas vocações com arte e beleza, glorificando a Deus no exercício alegre e comprometido com o que Ele mesmo graciosamente nos tem concedido. Nunca devemos desconsiderar a palavra de Deus para que não sejamos acusados de menosprezo para com a graça de Deus. Nenhuma reforma espiritual pode ser feita em detrimento da palavra de Deus. Somos chamados por Deus a fazer algo agora. Esta é a nossa vocação imediata. Qual é a sua vocação? A pergunta de Deus, e eu termino aqui, a pergunta de Deus a Moisés é de relevância. O que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. O que temos em nossas mãos se constitui um instrumento colocado por Deus mesmo para que cumpramos a nossa vocação. Que Deus nos ajude a servi-lo com integridade aonde quer que Ele nos colocar. Amém. Amém. Puxa vida, professor, quantas reflexões a gente pode tirar, né, sobre vocação, sobre trabalho e sobre essa relação, né, do pensamento reformado em relação à vocação. Teve um aluno que me enviou uma pergunta aqui, professor, considerando, né, essa perspectiva de vocação e que nós somos vocacionados, somos de que forma cada escolha diária de nossas carreiras e vidas reflete ou não esse propósito de glorificar a Deus através das nossas ações e vocações, e ainda o que nos impede de viver, né, plenamente essa vocação de glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos, né, professor? Acho que perguntas do aluno pode ser interessante de concluir, né? Muito oportuna, muito oportuna. Não sei se eu captei a profundidade total dela. Um princípio importante é um princípio que, embora não esteja falando de vocação, mas aquilo é aplicável, é o que Samuel falou para o povo, lá em 1 Samuel 12. O povo queria um rei, Samuel chora diante de Deus, Deus fala, olha, o povo rejeitou a mim, não a você.
E agora Samuel se refaz, se coloca diante do povo com integridade. Com integridade, fala, olha, Deus tem abençoado vocês, tal. Agora vocês temam ao Senhor. Temam ao Senhor. E depois vai falar como eles devem viver. É um temor que se manifesta de forma bastante prática. O temor ao Senhor, que é uma relação de amor reverente, como eu gosto de pensar, conduz a nossa vida. Então, nós não sabemos o que nos espera. E eu creio que nós temos micros vocações. A vida inteira. Temos micro vocações. E ainda que nós não entendamos bem isso, Deus se vale disso, nos faz aprender com erros, com acertos, ganhando recursos, perdendo recursos. Às vezes vai pagar para fazer algo, pagar para atender a sua vocação é terrível, mas vai acontecer. Outras vezes você vai ganhar bem, outras vezes vai ser razoável, não importa. E isso tudo o prepara para algo, entre aspas, maior. Quando eu era menino, eu fui criado no Rio de Janeiro, eu entregava pão. E eu tenho muita clareza que eu gostava de trabalhar e de entregar pão, para andar de bicicleta no morro, na descida, era sem freio, era terrível. De alguma forma, aquilo contribuiu para a formação do que eu sou. Agora, eu não sei estabelecer causa e efeito, mas sei que, como Deus rege todas as coisas, não há acaso. Então, faça o que vem à mão para você fazer, faça com integridade. Faça com integridade. E, às vezes, você está totalmente imbuído de algo e você tem que se desviar. Mas esse desvia porque aquilo você entende que é mais importante. Naquele momento, naquelas circunstâncias, e de alguma forma você está sendo educado por Deus ao senso de prioridade, ao que é mais importante, a você abrir mão do que você quer. Ou seja, Deus nos ensina de múltiplos modos, múltiplos meios. E tudo vai convergindo para o bem dos que amam a Deus, dentro de um propósito maior, que é sermos moldados à semelhança de Cristo. Então, façamos o que vier para nós fazermos, com integridade, com o temor de Deus. E certamente nós glorificaremos a Deus. Maravilha, professor. Acho que ajuda bastante a gente a concluir fechar esse pensamento, né? Nós estamos com o nosso coordenador também aqui nos bastidores, acompanhando a gente, respondendo vocês aqui no chat. Nosso professor Tiago Calazans, será que ele vai passar por aqui? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, professor Jonas, boa noite, professor Ernsten, boa noite a cada estudante, cada acadêmico. Ultrapassamos a marca das 10 da noite e vocês estão conosco, porque vocês aprenderam, né? Aprenderam sobre a importância de buscar o conhecimento, e esse conhecimento teológico mergulhado também nessa graça, nessa misericórdia de Deus através da vida do reverendo Ernsten. É sempre uma alegria poder ouvi-lo. Já faz aproximadamente 10 anos que eu tenho essa oportunidade de sempre ouvi-lo, desde a minha graduação presencial, e é sempre gratificante e muito edificante. 2 avisos rápidos para vocês. Então, o professor Jonas já colocou a lista de presença, que na verdade é uma solicitação para que você tenha direito a 2 horas de atividades extracurriculares. Então, é importante você preencher este formulário, tá? As informações obrigatórias desse formulário: o seu CPF e o seu nome. É com base nisso que nós vamos fazer a impressão, a emissão, né, do seu certificado, e encaminharemos para você no seu estúdio. Né? Temos uma aba específica para certificados e estará disponível lá dentro de algumas semanas. Tá? E aí você pode também acessar os slides da aula de hoje, dessa palestra de hoje, na Sala do Café. Na Sala do Café nós temos um post, onde temos o link desta live, e também estarão ali os slides da aula de hoje. Aproveito para um último aviso: temos muitos estudantes aqui do 3º ano, e hoje, então, começamos mais uma etapa das disciplinas eletivas.
Então, você que é do terceiro ano, nós não temos aula ao vivo, mas temos atividades normais, prova, tudo o que diz respeito a uma disciplina regular, nós temos também com as optativas. Muito obrigado, queremos agradecer muito o professor Hermes, que conseguiu encaixe na sua agenda. Professor Hermes, sempre uma alegria recebê-lo. Gostaríamos de deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço sempre a sua oportunidade. Eu já trabalho no Cesumar há 20 anos, faço parte da fundação do curso de teologia e sempre me sinto lisonjeado em poder ser útil, já que a gente vai envelhecendo, vai perdendo as habilidades da jovialidade. Então, quando sou lembrado, me sinto feliz em poder retribuir um pouco do que eu recebo do Cesumar, e Cesumar entenda não somente instituição, mas meus queridos colegas. Que Deus abençoe a todos. Espero que isso contribua para a nossa maior dedicação ao serviço de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, reverendo Jonas. Maravilha, gente. Muito obrigado, professor, reverendo Hermes Maia, nosso coordenador, professor Tiago, por essa rica oportunidade de estar aqui com todos os anos, né? Com os 3 anos, também falando desse tema tão importante sobre vocação. Anos atrás eu tive realmente esse insight, né? Quer dizer, por que será que eu estudo teologia? Será que eu estudo teologia porque é uma coisa que me colocaram? Depois eu cheguei realmente, né, a partir de aulas como essa do professor Hermes, a essa ideia de façamos tudo para a glória de Deus. Então, muito obrigado aí pela companhia de todos nessa noite, e fica o desafio, né, nós revisemos as nossas obras, as nossas intenções à glória de Deus. Boa noite, que Deus abençoe a todos, até breve.